Salve meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o primeiro desta sexta-feira. Sextou com o Vasco fora do Z4, graças a Deus, depois de 8 rodadas aí na zona do rebaixamento, com o empatezinho de ontem contra o Atlético Goianiense, o Vasco vai entrar na próxima rodada aí fora da zona do rebaixamento. E no vídeo de hoje você vai ver que a preparação para o jogo contra o Botafogo já começou, não tem folga, não tem moleza. Luxemburgo já botou o time para treinar lá em Goiânia mesmo, antes do retorno para o Rio de Janeiro. Então você vai ter essas informações aqui e muito mais no vídeo que vai começar depois da vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, aquele likezinho, né? É importante o likezinho aí para ajudar na divulgação do vídeo. E também se inscreva aqui no canal. Passamos aí dos 125 mil vascaínos e quanto mais vascaínos aqui no canal, melhor. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e você que quer começar a fazer uma renda extra, ganhar um dinheirinho extra, eu recomendo aqui o primeiro link da descrição, que nesse link você vai adquirir um passo a passo por apenas R$ 67 para aprender a começar a trabalhar na internet aí no conforto da sua casa de home office. É um curso por apenas R$ 67 que vai te ensinar aí a trabalhar de casa, né? Hoje em dia, todo mundo aí no home office, né? Então, uma forma aí de você conseguir aprender uma nova profissão tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, eu já vou começar o vídeo hoje com uma recordação muito bacana, né? Há exatos 20 anos, o Vasco derrotava o Manchester United, campeão europeu, por 3-1, num show de Edmundo, e vencia, né, pelo Mundial Interclubes o Vasco, derrotando ali o atual campeão da Champions League na época, que era o Manchester United. Talvez aí um dos jogos mais emblemáticos da história do Vasco, da história do Maracanã. Hoje fazendo aniversário aí de 20 anos, jogo válido pelo Mundial da FIFA de 2000. Que saudade, hein? Que saudade! O tempo passou, infelizmente o Vasco nesses 20 anos não conseguiu manter o mesmo nível, né? Muito pelo contrário, mas se Deus quiser, um dia voltaremos a ter um time do nível que tivemos 20 anos atrás. E falando agora sobre a partida de ontem, eu vou colocar esse lance aqui e quero saber, meu amigo, o que você pensou na hora. Conta pra mim, roda! Saiu o goleiro, o gol tá aberto. Robertson, sem ângulo, não bate, não cruza. Janderson, afasta debaixo do travessão, Henrique. Que lance! Na Janderson bateu, Henrique salvou. Meu irmão, que sufoco, cara. Só de ver esse lance aí já dá um tremelique, né? Eu achei ali que a vaca ia pro brejo, né, cara? Eu achei que a vaca ia pro brejo. Já tava lá no brejo, já tentando resgatar a vaca. Mas o Henrique foi ali mais rápido, né? E conseguiu evitar que a vaca fosse pro brejo, porque uma derrota ontem seria péssima, né? Porque o Vasco jogou até bem, principalmente no primeiro tempo. Mas se o Vasco sai sem nenhum pontinho, permanece na zona do rebaixamento, isso para a confiança da torcida, do elenco, do clube, seria horrível. Então foi importante. O ideal era a vitória, né? O ideal era a vitória, óbvio. Vasco contra o Atlético Goianiense, a obrigação é sempre vencer. Mas o empatezinho fora de casa foi importante para somar esse ponto e o Vasco sair do Z4. Isso graças aí ao Henrique, né? Que conseguiu salvar essa bola aí em cima da linha, praticamente um gol. O segundo gol de Henrique com a camisa do Vasco foi esse aí, um salvamento, né? Importantíssimo aí do nosso lateral, que tirou o Vasco da zona do rebaixamento. E agora a gente vai aí para esse duelo, esse clássico importantíssimo contra o Botafogo. E aí sim, empate não pode acontecer. Nesse jogo contra o Botafogo, o Vasco tem que vencer para dar uma respirada, né? Continuar fora da zona do rebaixamento e afundar ainda mais o Botafogo. Porque se o Vasco vence o Botafogo já está mais para lá do que para cá, muito provavelmente vai ali enterrar de vez o nosso rival, né? Mas em caso contrário, caso o Vasco perca, o Botafogo vença,
o Botafogo diminui essa vantagem aí para 3 pontos e entra ali na briga de novo, nessa confusão junto com a gente. Então um jogo ali de vida ou morte contra o Botafogo, o Vasco tem que vencer esse clássico em São Januário. E já avisando esse clássico contra o Botafogo, Vanderlei Luxemburgo foi sem moleza para a rapaziada, botou aí o elenco para treinar hoje pela manhã lá em Goiânia, no próprio CT do Atlético Goianiense. O Vasco treinou lá no CT do Atlético Goianiense pela manhã, como o Luxemburgo já tinha avisado, né, que ia mudar a forma como o Vasco treinava, viajava, enfim, ia mudar toda essa preparação. Então agora sempre que o Vasco joga fora de casa, no dia seguinte pela manhã, o Vasco já tem um treinamento aí com o Vanderlei Luxemburgo para recuperar fisicamente, enfim, coisa e tal. Vou até colocar um trechinho aqui do que o Vasco publicou do treino de hoje em Goiás. E é isso, né? Outra mudança importante aí de Vanderlei Luxemburgo, porque com o outro treinador, o Ricardo Sapinto, o Vasco não fazia isso. O Vasco jogava, voltava para o Rio de Janeiro, enfim. O Luxemburgo fez essa mudança exatamente para ter um treino a mais, né? Para poder ter um tempo a mais de contato com os jogadores terem contato com a bola, enfim. Vamos ver se isso já surte efeito também contra o Botafogo no domingo, e a gente espera que sim, né? Porque o Vasco precisa muito dessa vitória contra o nosso rival do Rio de Janeiro. E agora, para encerrar o vídeo aqui, o assunto é eleição. Temos mais um capítulo na eleição do Vasco da Gama. Ontem à noite, ainda durante a partida, né, a gente recebeu essa informação de que novos recursos na justiça visando aí a eleição do Vasco da Gama, né? E ontem à noite o Levenciano recorreu na primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para impedir a posse de Jorge Salgado. E, consequentemente, caso seja atendido, com o retorno da validade do pleito que ele venceu no dia 7, mas atualmente está invalidado pela Justiça, para o próprio tomar posse do cargo no triênio 2021-2023. Então, ontem teve o Levenciano recorreu, teve um recurso também do Partido Solidariedade, teve recurso também, acho que do Roberto Monteiro, né? Então, a chapa ali, pessoas ligadas ao Levenciano, estão aí dando mais uma cartada, tentando, né, mudar ali a decisão que deu a vitória ao Jorge Salgado e tentando validar a eleição do dia 7, onde o Levenciano foi o mais votado. A próxima sessão de julgamento do colegiado da Câmara é somente no dia 26 de janeiro, já que apesar do fim dos recessos dos trabalhos dos magistrados, os prazos seguem suspensos pelo período de férias dos advogados até o próximo dia 20. Enquanto isso, apenas decisões monocráticas podem ser proferidas. Então, teremos aí novos capítulos da eleição do Vasco da Gama e qualquer novidade a gente traz aqui e vai informando vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixe o like, se inscreva, até a próxima, fui!